importantes e significativos para esse momento. Eu fiz, assim, muitos estudos para chegar até aqui, muitos mesmo, sabe? Estudei bastante e vou tentar dar o melhor de mim. Tentar não, eu vou dar o meu melhor para vocês, tá certo? E aqui, com toda essa complexidade que nós estamos, eu gostaria de deixar todos vocês à vontade para, quando sentir necessidade, abre o microfone, faz a intervenção, chama, né, pede para repetir, diz que não entendeu, discorda, porque discordar, gente, é o primeiro ponto da aprendizagem, tá certo? Nós não temos aqui nenhuma verdade, nós não sabemos tudo, na verdade, nem é interessante a gente saber tudo. O interessante, o necessário, é que a gente se coloque à disposição para aprender tudo, né? Mas necessariamente a gente não dá conta de tudo, tá bom? Então, sintam-se à vontade, pode interromper, suspender a mãozinha. Então, assim, tem vários, tem a Carol, que é minha parceira de trabalho, tá com a gente, né, participa também desses movimentos comigo, então ela tá atenta aí às duas salas, então, às vezes, ela vai até precisar reduzir a apresentação da sala para receber alguém, ou para entrar no chat, ou para compartilhar um link que eu vou precisar que ela faça isso, tá? Bom, então, vamos lá. Como garantir o direito de aprender no ensino remoto? Tá? Então, assim, eu vou tentar aqui começar pela leitura dessa imagem que eu capturei lá no Google Imagens, tá certo? Para a gente poder refletir sobre ela. Então, assim, essa mão, ela representa a escola, a leitura que eu fiz, né? O estudante aí, a criança, o jovem, o adolescente, o adulto ou o idoso, que essa imagem representa, numa carteira, né, que a gente consegue conceber essa carteira como uma carteira de uma escola, tá? Não da agora, né, não tão moderna assim, mas ela já vem, esse tipo de modelo do século XIX, o lápis, o caderno, né? Então, assim, é um cenário de escola. E é um cenário de escola um tanto quanto desconectado desse sujeito que aprende, né? Então, é para a gente começar a pensar nisso. Então, é um sujeito de direito, né? A educação é um direito garantido pela Constituição Federal e que, nesse momento, 2020 e 2021 está sob ameaça. Certo? Eu não sei da realidade de Barrocas, porque eu não tive tempo suficiente para poder fazer uma imersão na realidade de vocês, para saber como é que foi o ano de 2020, o que é que vocês fizeram, o que é que vocês alcançaram, qual o impacto do trabalho que vocês fizeram com relação à aprendizagem. Eu não tive essa condição, né, de fazer essa retomada, para a gente até trazer aqui para a nossa fala, mas eu creio que, a partir do que eu vou falando, vocês precisam conectar o que eu estou falando agora na relação do direito de aprender com o que vocês já fizeram, com o que vocês construíram, 2020 e 2021. Contudo, é importante pensar também nesse direito de aprender para além, né, de 2020 e 2021. Para além de 2020 e 2021, né? O que que a gente fez antes da pandemia? Antes da pandemia, nós estávamos garantindo o direito de aprender, certo? Tem áudio aberto, viu, gente? É bacana prestar atenção para a gente não... Então, vamos lá. Ô, Pro, só um minutinho. A tela não está sendo projetada. A da sala 1 ou da sala 2? Eu não sei identificar em que sala eu estou, não, viu? Agora começou a projeção. Pronto, você está vendo... Na sala 2, nós não estamos visualizando. A sala 2 está precisando toda hora retirar por conta de que tem que receber as pessoas, certo? Por conta disso, a tela precisa ser retirada. Então, sempre que ela fugir, dá um clique no meio da tela para ver se volta. Se não, pode chamar e avisa para a gente, tá? Então, vamos passar para o slide 2 agora. E no slide 2, colocou, Carol, para gravar? Carol, você colocou para gravar, lembrou? Sim, já está gravando.
Pronto, obrigada. Qualquer coisa você avisa. Agora eu vou pedir, Carol, para você colocar nas duas salas o primeiro link, tá? Que eu te passei mais cedo. Esse link que a Carol vai colocar no chat, quem tiver a oportunidade de fazer agora, vai ser bacana. Quem não tiver a oportunidade de fazer agora, pode fazer depois, tá? Então, aí, o que que a gente queria nessa interação com vocês? Para começar um trabalho desse, né, e num começo, assim, tão inusitado, né, tão complexo como foi, a gente precisa, muitas pessoas já fizeram isso na chegada, desde a sala anterior, né, expressando, né, chamando, agradecendo a oportunidade da respiração, a oportunidade da vida. Então, a ideia é que a gente, nesse momento, pare um pouquinho, respira e pensa, né? O que é que eu sou grato nesse momento? Como que eu posso expressar, ou a que eu posso expressar minha gratidão nesse momento? E para expressar essa gratidão nesse momento, a Carol compartilhou aí no chat o link de uma ferramenta chamada, denominada Slice. O Slice, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser com o Slice. Você não precisa fazer conta, você não precisa baixar no seu celular, você não precisa colocar seu e-mail, você não precisa colocar nada. Abriu o slice.com, e aí ele abre esse cenário, e a gente pode aí usar a criatividade do jeito que a gente quiser. Fica aí a sugestão. Então, se você der um clique no Slice, ele vai abrir um lugar de você escrever. A quem você atribui sua gratidão agora, nesse momento? Tá? Então, se eu tivesse aqui com maior possibilidade de escrever, eu seria grato, né, por estar aqui conversando com vocês, professores e professores da Rede Municipal de Barrocas, né? Então, cada um abre seu coração e escreva lá. No final do nosso trabalho, a gente vai lá no Slice e a gente vai projetar o de todo mundo, ok? Então, vamos seguir. Como que vai ser a nossa conversa, Zuma? O que foi que nós preparamos para vocês, né? O que é que nós estudamos e o que é que nós preparamos para vocês? 5 pontos. O primeiro ponto é conversar um pouquinho sobre o cenário no qual nós estamos, tá? Que cenário é esse, Zuma? E eu vou trazer esse cenário a partir de um artigo do secretário geral da ONU, o Antônio Guterres, tá? Escrito em 2020 e um outro escrito agora em 2021. Nós vamos depois parar novamente e fazer uma outra imersão, uma outra interação aqui, que é uma reflexão sobre esse cenário. No ponto 3 da nossa conversa, nós vamos falar sobre esse retorno às atividades letivas, às atividades escolares. O que é possível fazer nesse retorno, né? E por onde começar? Quais os primeiros passos para esse retorno? Uma conversa que a gente precisa fazer muito junto, Secretaria de Educação, diretor de escola, coordenador pedagógico, professores, pais, famílias, né, dos estudantes e os próprios estudantes. Então, um diálogo, né, de ações que envolve todos esses atores. E no ponto 4, a gente vai para o direito de aprender, certo? O que é isso, direito de aprender? Que direito é esse? Como a gente exercer esse direito? Como que a gente dá conta desse direito nesse cenário e nas circunstâncias de excepcionalidade que nós nos encontramos? E para encerrar nossa conversa, ponto 5, é a organização do trabalho pedagógico. E aí a gente vai falar mais diretamente com o diretor da escola, com o coordenador pedagógico, com os professores, tá? Então, organizamos a nossa fala dessa forma. Se vocês puderem anotar, se tiver aí algum ponto que não está dentro desses 5 pontos, e é muito importante para vocês, anotem, coloca. Se já for possível, dentro do horário e dentro da nossa condição de saber, a gente já faz esse acréscimo aqui. Se eu não souber, eu vou procurar saber no meu horário de almoço, à tarde a gente
se encontram novamente e trago a pauta que vocês solicitarem, tá bom? Perdemos um pouquinho aqui na estrutura. Bom, eu estou agora no outro slide, Carol, pode passar, que é o cenário, tá? Que é o ponto 1 da nossa fala. E nesse cenário, a gente primeiro começa a fazer uma crítica, né? Ou, desculpa, não é nenhuma crítica, é uma reflexão, tá? Nesse cenário. Nós estamos vivendo a crise ou nós estamos vivendo as crises? Primeiro a gente precisa pensar, porque a gente tem um monte de problemas no nosso entorno. E agora todas as atenções estão em um problema, que é a crise pandêmica. Mas será que é só a crise pandêmica que a gente precisa se preocupar? De onde vem a crise pandêmica? A crise pandêmica, ela está isolada ou ela está conectada com as outras crises? Ou as outras crises se conectaram com a pandêmica? Então, assim, é muito importante, primeiro, antes de ser professor, antes de ser coordenador pedagógico, antes da gente planejar, antes da gente iniciar o ano letivo, primeiro é preciso a gente fazer essas reflexões. Por que essas reflexões são importantes? Elas são importantes porque contextualizam o nosso fazer, certo? O nosso fazer precisa estar contextualizado com o que está acontecendo no planeta. E o que está acontecendo no planeta? Quais são as crises, além da pandêmica, além da pandemia pela Covid-19, né? A gente tem uma crise climática muito séria, a gente tem uma crise energética muito séria, a gente tem uma política econômica que está se tornando uma crise muito séria, a gente tem crises emocionais. Hoje eu acordei com uma amiga muito querida pedindo oração para a irmã que está entrando num processo depressivo. É crise emocional. E quantos de nossos alunos, né, quantos de nossas crianças, nossos estudantes não estão também entrando em crise emocional? Crise alimentar, né? Por que está morrendo tanta gente de Covid? Será que é só o vírus que está matando? Ou é o vírus que entra em contato com o corpo, com o ser que não está bem nutrido? Né? Você repare quantos artigos já saíram aí que a Covid, o vírus, a violência do vírus está pegando as pessoas com comorbidade. Quais são essas comorbidades e qual é a que está no topo desse índice de mortalidade? Obesidade. O que significa obesidade? Um descontrole, né, endócrino, que no fundo ele está ligado exatamente com o funcionamento nutricional. Ou é a alimentação que não está indo para o caminho, ou ela está fraca, e os nutrientes não estão produzindo a vida como ela precisa ser produzida. Então, é uma crise alimentar, sim, né? Uma crise humanitária, porque a gente está brigando uns com os outros, né? A gente está rotulando todo mundo, logo de imediato, aquilo que eu falo. Eu tive numa jornada pedagógica presencial, e falando para as pessoas, eu disse, olha, o meu marido me acompanha para onde eu vou, nesses movimentos que eu faço presencial. Ele é meu companheiro. E é um motorista, e me ajuda no processo. E ele tem problemas graves de saúde, né, desde a adolescência dele, e que vem superando isso. Então, ele é um grupo de risco, ele está incluído no grupo de risco. Então, eu disse para as pessoas, olha, eu estou aqui, mas o meu marido, antes de começar esse trabalho, né, da gente acionar novamente as rodinhas para ir a campo, ele fez um tratamento, inclusive com como é que dá? Da verme, ivermectina. Um professor levantou da plateia e disse, a senhora é bolsonarista? Ou seja, nós somos rotulados automaticamente, né? Então, assim, não se pensa no que se fala, ou seja, a gente não pode falar muita coisa não, porque se a gente falar, ou se a gente se comprometer, ou se a gente agir, está agindo a partir de um rótulo, e aí você recebe aquele rótulo. Não, eu não sou bolsonarista, mas eu leio, e a gente acompanha, a gente está lendo os artigos, né? A ivermectina é um remédio
que até então era para verme. Alguém está dizendo que estudou e que provou, e que estatística provou, né, que houve menos agressão no vírus quando se fez um tratamento, não quando você já estava morrendo que foi para o hospital. É raciocinar, gente, não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas o que a gente está falando da crise humanitária? A gente está falando exatamente porque nós estamos com as portas abertas e recebendo, e rotulando, e brigando uns com os outros. Então, é preciso eu pensar enquanto professor sobre isso. Vou falar também da crise hídrica. A água, ela tem fim. E nós vamos sofrer futuramente sem água se a gente não fizer as pazes com a natureza. Né? A gente está numa crise política, não preciso nem eu falar dessa crise política. Bom, contudo, eu vou aqui levantar os 5 pontos do artigo do Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU, para chamar atenção para a gente nesse contexto, enquanto professor, que eu estou ou à frente da gestão municipal, ou eu estou à frente da gestão da escola, ou eu estou à frente da gestão da sala de aula, ou eu estou à frente da gestão da entrada da escola, que é o porteiro, ou eu estou à frente da gestão da cozinha. Como que eu vejo isso? Eu preciso me contextualizar para eu poder entender. Bom, e uma coisa ele diz, no artigo dele, que tem um link aí, depois eu vou passar esses slides para vocês, e esse link eu aconselho que vocês entrem e leiam o artigo na íntegra, para que a gente possa compreender. E lá ele diz, como ponto 1 dessa crise, né, conflitos entre humanos, entre nós, né, mudanças climáticas, e a Covid-19 gera o maior desafio humanitário desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós estamos né, num cenário tal qual um cenário de guerra, que nós já vivemos lá atrás. 2, aqueles que já vivem no fio da navalha, pense aí, aqueles que já vivem no fio da navalha estão sendo atingidos de forma desproporcionalmente dura pelo aumento dos preços dos alimentos, quedas dos rendimentos, programas de vacinação interrompidos e fechamentos de escola. Ou seja, os mais pobres, os mais desprovidos estão na pior situação. Tá? Escola fechada. O que significa escola fechada para a manutenção da vida dessas crianças? No próximo ano, precisaremos, isso ele estava em 2020, 2021, precisaremos de 35 bilhões de dólares para evitar a fome, combater a pobreza e manter as crianças vacinadas e na escola. Olha como é importante a escola. 4, o fechamento das escolas afetou 91% dos estudantes em todo o mundo. 91% dos estudantes, gente. Mais de 5 milhões de crianças com menos de 5 anos, 5 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade enfrentam as ameaças da cólera e da diarreia aguda. Aí agora a gente pensa, 5 milhões de crianças hoje, elas poderão morrer ou elas poderão sobreviver com uma série de fatores que vai agravar essa vida futura delas, né? Como desnutrição, analfabetismo, dificuldade de aprendizagem, problemas emocionais. Então, assim, gente, 5 milhões, imagine 5 milhões de adultos trazendo para a sua vida futura esses problemas. Então, assim, é um cenário triste, é um cenário de guerra, é um cenário deprimente, sim. Contudo, a gente não pode estagnar nesse cenário. Ele é importante para que a gente possa... Eu passei o slide, viu, Carol? Ele é importante para que nós entendamos que nós, professores, somos muito importantes nesse processo de guerra, nesse cenário devastador. Nós somos muito importantes. Assim como os profissionais da saúde estão na frente da batalha, nós também precisamos estar nessa frente. Nós não podemos fugir dessa linha de frente.
certo? Então, assim, eu tenho um respeito muito grande pelos profissionais da saúde e uma gratidão eterna, porque imagine se os profissionais da saúde dissessem, eu não vou lá porque eu posso me contaminar. E quantos morreram? Quantos profissionais da saúde morreram na frente da batalha, entende? Então, a gente, enquanto profissional, por isso que eu não pude negar o município quando disse, Zuma, a gente precisa de você aqui. Mas, vamos tentar fazer a distância, eu tenho 60 anos, meu marido assim, assim, assim. E aí, quando ela disse, não, a gente precisa de você aqui. Eu tive que ir, gente. Né? Eu não posso negar, a gente não pode negar isso, tá? Mas que bom que não nos falta a esperança, né? Nós somos esse humano, né? Essa humanidade que a gente tem, que é a imagem e semelhança do divino, não nos deixa desesperançar. O próprio Gutierrez, ele traz, no artigo agora de 2021, as 10 prioridades para fazer de 2021 um ano de esperança. Eu não trouxe as 10, eu trouxe as 5 que mais me capturaram, tá? Primeiro, combater a pandemia de Covid-19. Zuma, como que eu, professor, vou combater a pandemia de Covid-19? Se cada um de nós, professores, fizermos a nossa parte, a gente está no processo do combate. O que é, professor, fazer a nossa parte? É a gente não aglomerar, é a gente não viajar nesse momento, é a gente não descumprir a regra, é a gente não ir comprar o pão sem a máscara, é a gente não ir fazer a nossa caminhada sem a máscara, né, e sem todas as medidas protetivas. Se eu fizer a minha parte, eu já estou colaborando para o combate à pandemia. Mas o que a gente vê nas redes sociais e as minhas redes, o que mais tem é professor. E o que mais eu vejo somos nós, professores, né, com selfies e com passeios e com viagens e com, né, festas e dançando agarradinho, inclusive, e a gente posta o vídeo, inclusive. Então, assim, é preciso a gente pensar nesse lugar de professor, né, o que eu ensino para o meu estudante, o que eu ensino para o meu aluno, tá? O que eu falo e o que eu faço. Então, combate à pandemia. 2, prioridades para fazer de 2021 um ano de esperança, recuperação econômica inclusiva e sustentável. É a ação do governo, dos governos, né? Compete ao prefeito do meu município, compete ao governador do meu estado, compete ao presidente do meu país, assim como compete à Câmara Municipal, a legislação, a Câmara Legislativa do estado e assim o Senado. E o federal. Então, gente, a gente precisa, enquanto professor, compreender que a economia que a gente precisa no nosso país, no nosso estado e no nosso município, não é qualquer economia. Não é apenas o cifrão, né, do dólar ou do real. A gente precisa de uma economia sustentável. E a gente só vai fazer economia sustentável quando a gente entender que a renda precisa ser melhor distribuída e que a água vai acabar, né? E a água é um fator econômico de influência, assim como a Amazônia, assim como a horta da minha casa, assim como o lixo orgânico que eu produzo na minha cozinha. O que é que eu faço com isso? Tudo isso, gente, está embutido nessa questão da economia. Então, é importante a gente pensar sobre isso, estudar um pouquinho e compreender um pouquinho para saber, eu, enquanto professora, o que é que eu posso contribuir para isso, para essa política, né? 3, fazer as pazes com a natureza. Né? O que é isso, Zuma? Como que eu posso ensinar isso na escola? Primeiro, eu preciso ensinar para mim mesma, para as pessoas que estão na minha casa, né? Para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus vizinhos, e eu vou contaminando um ao outro. Fazer as pazes com a natureza significa, né? Você, quando produz o lixo na sua cozinha, dá um destino para ele, né? Não misturar com lixo o vidro, não misturar com outro, porque aquele lixo que a gente produz na cozinha tem vida, são microvidas que estão ali, e aquelas microvidas precisam restaurar essa terra que está devastada, né? Então, um simples fato, né, de você utilizar um copo, adotar um copo de alumínio ou de vidro durante o dia e que basta lavar 2 ou 3 vezes por dia, você já está fazendo as pazes com a natureza. Você já imaginaram, pense na pia de vocês, mães, principalmente mães, né? Você saiu agora, 7 horas, 8 horas, deixou sua pia limpinha. Muita gente dentro de casa, cada um pega um copo,
utiliza o copo e põe na pia. Daqui a pouco volta, pega um copo e põe na pia. Quando você voltar, sair dessa reunião, que chegar na sua pia, como é que está a sua pia de copo? Observe o tanto de água que você vai utilizar para lavar aqueles copos. E não só do tempo, mas a quantidade de água. E por que que cada um adota um copo? E aí eu não vou nem falar do copo descartável. Mas, enfim, vou adiantar. 4, enfrentamento da pandemia de pobreza. Não é só a pandemia de Covid que a gente tem para enfrentar. A gente tem uma pandemia de pobreza e de desigualdade para enfrentar. Nós estamos, nesse momento, estou falando nós, escolas, estamos gerando analfabetismo. Quando a gente não pensa no que é que a gente está fazendo enquanto escola, e não se compromete enquanto escola para fazer o que precisa fazer. Nós estamos, enquanto gestores públicos, prefeitos, vereadores, secretários, né, de saúde, de educação, de administração, as lideranças, quando a gente está fazendo a gestão pública e quando a gente não faz tudo o que a gente precisa fazer, a gente está gerando analfabetismo, fome e violência. Onde tem fome e violência, tem guerra. Onde tem guerra, tem fome, tem violência. Onde tem violência, tem fome, tem guerra. A história conta isso. Os professores de história, se estiverem me ouvindo, vai saber do que é que eu estou falando. Melhor do que eu, né? Que são estudiosos da história. Eu sou estudiosa da pedagogia. Mas, assim, repara se não é. Então, algo que a gente precisa pensar nesse enfrentamento. E 5, para a gente mudar de ponto, é a proteção dos direitos humanos para todas as pessoas e a igualdade de gênero, tá? Enquanto a gente não der conta disso, a gente vai ficar naquela crise humanitária de um tá brigando com o outro, ok? Passando aí para o próximo slide, Carol, que é o slide da reflexão. O que a quarentena me ensinou? Esse eu não trouxe link, eu pensei da gente usar aí o link do chat, tá? Desculpa, não é o link do chat, é a gente usar o espaço do chat para a gente poder ir sinalizando isso, e quando eu terminar, vai salvar, e eu vou ter isso também capturado, né? E a gente vai poder fazer um estudo sobre isso. Então, eu agradeço muito se vocês utilizarem o chat. O que a quarentena me ensinou? Pensa sobre isso. O que, que a gente aprendeu? Por que, Zuma, que você está perguntando isso? Eu estou perguntando isso porque se a gente não prestar atenção sobre isso, e a gente atravessar essa quarentena, a gente atravessar essa pandemia, sem ter consolidado alguns aprendizados, a gente vai sofrer ainda mais lá na frente. Então, é preciso a gente começar a pensar, pedir, inclusive, os nossos estudantes, as nossas crianças, para responder essa questão. O que a quarentena me ensinou? Né? Porque a gente precisa juntar todos esses aprendizados para saber, para a gente poder fazer um amanhã diferente. Não só os nossos estudantes, mas a gente precisa também perguntar aos familiares dos nossos estudantes. A gente precisa perguntar aos nossos vizinhos. A gente precisa perguntar à comunidade que a nossa escola está inserida. Por quê? Porque isso é que vai gerar o projeto do futuro. São essas aprendizagens que vai fazer com que a gente pense um projeto futuro. Então, eu vou ficar esperançosa e curiosa para ver o que é que vocês aprenderam aí com essa pandemia, tá? E eu aprendi com essa pandemia, quero assim, não no chat, porque a minha página aqui tá projetando, mas assim, o que eu aprendi nessa pandemia é que eu preciso manter a minha imunidade alta e cada vez melhor a minha humanidade. Então, essas duas questões, né, foi uma na área científica e outra na área mesmo humana, interna. Eu preciso ser um ser cada dia melhor. Eu preciso trabalhar para eu ser melhor. Melhor no sentido de humanamente melhor. Ter cuidado com a cobra que atravessa aqui no meu caminho. Eu estou morando na roça agora, né? E assim eu vejo como que a nossa vizinhança aqui da roça, da nossa comunidade aqui rural, elas detestam as cobras. Então, quem vê uma cobra, mata uma cobra, né? E a gente está nessa luta, vamos deixar a cobra seguir o caminho dela? Por que matar? Né? E assim, vamos alimentar os pássaros, né?
Vamos evitar o adubo químico na terra, vamos fazer do lixo da nossa cozinha o nosso adubo. Isso é a humanidade que eu estou me tornando, né, melhor nesse sentido aí de cuidado. Carol, vamos seguir para o ponto 3 da nossa conversa, e agora a gente já vai falar desse retorno. Desse retorno que ele não vai dar, ele vem a partir desse contexto, certo? Que eu estou trazendo aí do contexto pandêmico, né? Do contexto das crises. Vamos retornar, é um ano letivo, vai começar. Não sei se agora em fevereiro, não sei se em março, mas vai começar. Não sabemos como ele vai começar. Vai ser remoto? Tem municípios que já sabem, vai ser remoto. Tem municípios que a gente pergunta, como que vai ser? Ah, vai depender do governo do estado. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, tem gente fazendo campanha, porque hoje, eu acho que é hoje, que na UPB está tendo uma reunião de secretário de educação e prefeitos para discutir sobre isso, e tem gente fazendo campanha para não iniciar as aulas presencialmente, né? Eu não digo não é para que venha a escola toda presencialmente, não, mas a gente precisa pensar em retornar, né? O que é retornar de forma escalonada? A Bahia tem uma escola, não vou nem dizer assim lugar, nem especificar, não, mas não é de ouvir falar, é de ver, gente, de constatar, uma escola de ensino médio com 1.000 metros quadrados de construção, é a última turma dessa escola de ensino médio, 29 estudantes, numa escola rural de 1.000 metros quadrados. Me digam qual é o que é que impede dessa escola funcionar, gente? Eu não consigo compreender. Barrocas, vamos lá, Barrocas tem lá, vamos imaginar que uma matrícula, vou chutar, de 5.000 estudantes, certo? Bom, mas eu sou diretora de uma escola que eu tenho 200 alunos matriculados. Ponto. Na minha turma de 9º ano, eu tenho duas turmas de 40 estudantes. Eu preciso dar uma atenção especial ao meu 9º ano? Sim. E por que eu não posso dividir essas duas turmas de 40, que dá 80 estudantes, e eu não posso distribuir esses estudantes pela escola toda, já que os outros estão à distância? Ou eu posso entender que desses 80, eu tenho 20 que tem todo o aparato tecnológico. Tem computador, tem internet fixa, internet móvel, tem notebook, tem tablet, tem celular. Bom, então, 20 vão ficar em casa, eu vou trabalhar com 60, vou trazer 60 de vez? Não, eu vou trazer de 10 em 10. O que é que impede, gente, pelo amor de Deus? E vou trazer aqueles que estão lá naquela situação de vulnerabilidade, que não tem a internet, que não chega o alimento, que não chega o transporte, que não chega nada para eles. Então, eles vêm para a escola. 10, eu sou professora de língua portuguesa, eu fico com 10, o professor de matemática fica com 10, o professor de história fica com 10, e a gente depois troca. Qual é o problema, gente? Então, tem algo acontecendo aí que eu não estou conseguindo entender. Então, o retorno, eu estou fazendo isso pensando, né, na minha responsabilidade. Outra coisa, eu também preciso cobrar dos governantes, né, dos gestores, as condições para trabalhar. Eu não posso ir com 10 sem o álcool gel, eu não posso ir com 10 sem a estrutura da máscara, eu não posso ir com os 10 sem estrutura nenhuma, não é isso que eu estou falando. Mas é um plano, né, até porque nós recebemos recursos específicos para isso, talvez seja pouco, mas alguma coisa a gente recebeu e algum começo a gente precisa pensar. Essa é a opinião de Zuma, né? E faria caso eu fosse um gestor ou caso eu estivesse na frente de algum desses processos, tá bom? É para pensar, gente, é para pensar. Pode ser que não seja uma verdade, mas nesse momento, diante do contexto que nós estamos vivendo, eu não posso deixar o meu estudante, a minha criança, a sorte de um futuro mais incerto do que a gente já teve antes, tá? Bom, seja virtual, ou seja, presencial escalonado, nós precisamos pensar o que fazer nesse retorno.
além dessa estrutura que eu falei, que é uma estrutura física, que deve estar no protocolo, que é lei, né, está na 14.040, e tem também os decretos, né, toda a legislação está colocando isso. Agora a gente precisa pensar enquanto escola, no pedagógico, o que me cabe? Primeiro, acolher os meus profissionais, tá? Diretor de escola que precisa pensar sobre isso, como que eu vou acolher meu professor, como que eu vou acolher o porteiro, como que eu vou acolher minhas servidoras que estão à frente da alimentação escolar, como que eu vou acolher esse meu público, esse meu povo. Os professores, por sua vez, como que nós vamos acolher nossos estudantes? Que tipo de acolhida que eles estão precisando? Na verdade, assim, a gente precisa de um diagnóstico muito detalhado, né? Quantos dos nossos estudantes tiveram Covid? Ou dos seus familiares? Quantos eles sofreram com luto? Né? Enfim, fazer um diagnóstico para a gente pensar nesse acolher. Tendo esse acolhimento, a partir desse diagnóstico, agora nós vamos agir. Nós vamos agir e vamos seguir adiante, porque o mundo não acabou. A pandemia, ela vem mostrar para nós que nós apenas estamos começando num processo, né, de expiação aqui na Terra. Quantas guerras nós já tivemos? Quantos desastres nós já superamos? Esse também nós vamos superar, basta acreditar. Carol, eu passei e estou aí no slide do acolher, né? Então, esse texto que eu também peguei aí dos GIFs no Google, né? Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Então, a gente não pode deixar o outro à própria sorte. Eu preciso me envolver com o outro, né? E aí, a gente precisa, nesse acolher, fazer um planejamento pedagógico, que é esse o movimento que vocês, saindo dessas conversas dessa semana, vocês vão partir para a produção, né? Então, eu preciso produzir um plano de trabalho para o reencontro, seja virtual ou presencial escalonado. Como vai ser esse reencontro? Tá? Como que nós vamos nos comportar? Como que a gente vai se apresentar? Como que a gente vai se comunicar? Como que a gente vai se cumprimentar? Tá? Então, mesmo à distância, mesmo na telinha, mesmo por um podcast, mesmo por aquele bloco de atividades escritas que vocês fazem divinamente, eu vi fotos maravilhosas dos envelopes muito bem elaborados, né, de atividades muito bem feitas pelos professores, com muito mimo, com muito esmero. Chega a parecer um presente que chega na casa do estudante, né? A gente viu muito isso nas experiências da Undime e do Conviva também. Então, como que agora que a gente vai se reencontrar? As regras de convivências, né? Mesmo à distância. Então, se eu estou falando aqui pelo Meet, que regra a gente estabelece? Microfone fechado, câmera fechada, como que é isso? Fala quem quiser, então um levanta e vai pôr água no arroz, o outro levanta e vai para o banheiro, o professor, como é que regra de convivência nesse meio virtual que a gente pode pensar? Na verdade, o professor deve planejar as regras e dizer quais são as regras de convivência, ou nós, professores, poderemos pensar em metodologias para que os estudantes ditem essas regras e no consenso a gente vai aprovando ou não aquelas regras, não é? Então, pensar sobre as regras de convivência. Não estou dizendo que o professor tem de determinar as regras de convivência, mas construir democraticamente com todos. Isso através do Meet, do Zoom ou do Team, em qualquer plataforma, ou até no envelope que vai, né? Precisamos pensar sobre isso. Essas regras de convivência ensinadas e provocadas a serem pensadas pela escola vai ajudar nossos estudantes a fazerem isso com seus vizinhos, com a sua família, e num bloco geral, né, daquela que um vai contagiando o outro, a gente já entra no processo de combate à pandemia, cada um fazendo a sua parte. Compartilhamentos de emoções e sentimentos. Precisamos desse retorno antes da gente começar o conteúdo de matemática ou de história de língua portuguesa, o conteúdo específico da área, a gente precisa falar
desse conteúdo aí, emoções e sentimentos. Trago aqui uma sugestão bem bacana, não sei se agora de manhã ou de tarde, mas bem bacana para a gente fazer sobre isso. Passei de slide, Carol, estou no agir, né? E esse agir é o tempo todo, né, gente? É pôr a mão na massa, é planejando, é executando, é fazendo e buscando as melhores formas de fazer isso. Primeiro ponto, saúde mental e emocional. Então, se tem um conteúdo aí da área de matemática, história, geografia, ciências, arte e educação física, o primeiro é saúde mental e emocional. Então, a gente precisa aprender sobre isso. Tá? A gente tem um colega fazendo um trabalho muito bacana, até sinalizei aí para as meninas de Barrocas, né? Que ele faz esse trabalho de saúde mental e emocional com jovens, né? Com os adolescentes, com os professores, com os gestores, de uma forma muito bacana, com um instrumento que é universal, né? E que fala a língua de todos, que é a viola. Muito bacana. Encarar o luto. Luto também precisa ser vamos dizer assim, uma aprendizagem em foco. Precisa ser um conteúdo essencial, uma aprendizagem essencial. A gente precisa falar do luto, o que é o luto, né? E encarar o luto. Então, não passar despercebido, né? Porque hoje o número de mortes está tão alto, né? Que parece que naturalizou, parece que a gente já não sente mais aquele impacto que a gente sentia, né? No início. E só que a diferença do início, que a gente se assustava, que a gente se assustava, era porque aqueles números eram bem distantes de nós. Hoje, esses números, né, de mortes, eles já têm um endereço. E eles já têm nome. E eles já estão entre nós. Então, é um sentimento misturado que adoece mentalmente todos nós, tá? Então, a gente precisa encarar o luto. Aprender sobre as novas formas de se relacionar. Então, para nós brasileiros, né, que o abraço, o beijo, o toque, o calor humano é muito forte, e agora para a gente se distanciar está sendo muito difícil. Né? Então, a gente precisa aprender essas novas formas de um se relacionar com o outro sem perder o afeto, sem perder o carinho. Mas como que a gente vai aprender isso? Junto com os nossos estudantes, né? Então, nesse sentido. Carol, vamos seguir adiante, tá? E nesse seguir adiante, a gente precisa, né, continuar o processo de planejamento, continuar o processo de comunicação com os nossos estudantes, continuar garantindo o direito de aprender, de que forma? Como que a gente pode seguir nesse processo aí para garantir o direito de aprender? Primeiro, fortalecendo os laços com as famílias. Nós aprendemos muita coisa em 2020, que a escola não fazia e passou a fazer. Então, isso a gente precisa aprimorar e fortalecer. Porque a família hoje, ela o que a gente precisa fazer para seguir adiante? Aplicar o ensino híbrido. Só que para aplicar o ensino híbrido, eu preciso compreender o que é o ensino híbrido. Tem muita gente que acha que o fato da gente estar aqui utilizando o Meet, eu estou fazendo ensino híbrido. Eu não estou fazendo ensino híbrido. O fato de eu utilizar um e-mail não significa que eu esteja fazendo ensino híbrido, tá? Então, à tarde, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ensino híbrido. Para seguir adiante, a gente precisa seguir definindo a aprendizagem em foco. Precisamos seguir sempre definindo aquilo que é essencial, porque não dá tempo mais para o professor de matemática vencer tudo que tem no livro didático, ou tudo que está colocado lá nos organizadores curriculares, do referencial curricular de vocês. Não dá para fazer tudo aquilo. Então, a gente precisa, nesse momento agora, eleger, nesse conjunto de saberes, aquilo que é extremamente essencial, certo? E outra coisa, seguir adiante agindo com inovação. Agir com inovação não significa você dar um tablet para cada criança, ou um Chromebook para cada criança, ou um celular para cada criança ou estudante. Não é isso apenas. A tecnologia digital é uma inovação por si só, mas eu ter um celular não significa que eu dou a ele todas as
vida a todas as funções que o celular pode me oferecer. Eu não uso 10% da capacidade dele. Então, eu ter um celular não significa inovação, certo? A inovação vai estar no uso que eu fizer desse equipamento, junto com todas as possibilidades que ele tem. Esse uso que eu faço do celular, ele precisa transformar para o bem a minha comunidade. Caso contrário, eu não dei conta dele. Eu não dei conta dessa inovação, tá? À tarde a gente fala mais um pouquinho sobre isso também, dentro do contexto do ensino híbrido. Passando para o ponto 4, só são 5, tá, gente? Estou quase terminando. Carol, passei aí, agora é o direito de aprender. O direito de aprender, nós buscamos, né, no DCRB, na página 147. É o texto que eles capturaram, por sua vez, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá eles dizem, né, eles reforçam em seus artigos 3º e 4º, considera a criança e o adolescente como sujeito de direito. Ou seja, nós passamos um tempo achando que as crianças da creche ou que as crianças da educação infantil, que na época, na LDB de 71, por exemplo, não era educação infantil, era pré-escola e não era obrigatório. E a gente achava que eles não tinham direito à educação. Né? Que a educação não era se alguma entidade, por filantropia, quisesse atendê-los, seriam atendidos. Se quisessem ser atendidos, né? Não era direito. Hoje não, é lei. São sujeitos de direito. E direitos no sentido de que eles pensam. Eles têm direito não só à aprendizagem, eles têm direito a participar dos processos de decisão dessa escola, né? E aí, mais adiante, eles dizem o seguinte, nesses artigos aí, né? Sendo dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público, que aqui nos cabe, enquanto escola, assegurar a efetivação dos direitos referentes a todos os aspectos da sua vida. Alimentação, vestuário, segurança, educação, né, participação, enfim. Todos os aspectos da vida humana, eles têm direito. E aqui eu vou falar, eu estou com um público aqui, né, de educação infantil, eu estou com um público de ensino fundamental, inicial e final, eu não poderia passar a falar sem falar da educação infantil, certo? Eu não vou, à tarde, falar do ensino híbrido para a educação infantil. Por quê, Zuma? Estou logo avisando vocês. É importante que a educação infantil compreenda o que é o ensino híbrido, os professores, sim. Mas a educação infantil, nem na legislação e nem na teoria, não existe educação infantil e ensino híbrido. É bom que a gente deixe isso bem claro, à tarde eu vou reforçar. Convido todos para participar do tema da tarde, como vocês já estão convocados, né, mas eu, como palestrante, convido, mas eu não estou aqui dizendo que Zuma está indicando ensino híbrido para a educação infantil, porque não pode. Não existe na teoria e não existe na legislação isso, tá certo? Bom, Zuma, mas de qual é a educação infantil que nós estamos falando enquanto sujeitos de direito, né? E até mesmo nesse contexto da pandemia. A educação infantil, repare que a LDB, veja aí se vocês estão lembrando lá daquele capítulo que diz que a educação básica está organizada em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, educação básica, né? Por que tem ensino fundamental, ensino médio e educação infantil? Não seria ensino infantil? Não, é educação infantil. Por quê? Porque a educação infantil não é o lugar do ensino, não é o lugar do professor dar aula. Isso é muito bacana a gente poder compreender. Isso é uma concepção de criança que tem direito, né? Que tem direito de aprender e que é um sujeito de direito. Então, enquanto sujeito de direito, as crianças precisam, na educação infantil, não são chamadas de estudante.
Não devem ser chamadas de estudantes, são crianças, tá? Aula não tem na educação infantil. O que que tem? Interação e brincadeira, com intencionalidade pedagógica, claro, porque na educação infantil tem aprendizagem, mas não é aprendizagem pelo ensino, é aprendizagem pela experiência. Por isso que nós temos no referencial curricular experiências de aprendizagem, né? Lá nos campos de experiência, e não ensino, e não aula, tá? Todas aquelas campos de experiências, o eixo que está ali, está colocado como a interação e a brincadeira. As crianças vão para a escola para brincar, para interagir com as outras, e a partir do brincar e dessa interação, conseguir alcançar as aprendizagens que estão postas lá nas expectativas de aprendizagem, ou nos direitos de aprendizagem, ou nos objetivos de aprendizagem. Eu não sei como que Barrocas organizou essa parte aí, tá certo? Mas na educação infantil tem professor, Zuma? Sim. A educação infantil tem professor, sim, mas não é o professor que ensina, é o professor que media, é o professor que provoca a interação e a brincadeira. É o professor que organiza as ações pedagógicas, né, tendo como ponto de partida a brincadeira. É mais difícil, Zuma? Muito mais complexo. Muito mais complexo. Porque nós, professores, fomos formados numa escola só. Numa escola que tem uma concepção de ensino e aprendizagem. Eu ensino, você aprende. Foi assim que eu fui formada. Talvez vocês, professores de Barrocas, né, não tenham, são muito novinhos e não tenham vivido a escola que eu vivi, né, porque eu sou fruto de uma escola de magistério e minha vida começou lá na escola de magistério. E eu aprendi a fazer um plano de aula que era o plano que o professor determinava. E era eu que ensinava, e ensinei muito tempo assim, tá? Então, o professor da educação infantil hoje, ele não é aquele professor da aula, ele não é aquele dador de aula, tá? Mas ele é um provocador de desafios, tá certo? Bom, e não é mais um lugar de assistência, né? A creche, por exemplo, não é um lugar que vai a mãe trabalhar e guarda a criança na creche, não. A creche é um lugar de aprender. A creche é um lugar do cuidado. A creche é o lugar da interação. A creche é um lugar da brincadeira. A creche é um lugar da intencionalidade pedagógica. O banho das crianças é uma atividade pedagógica na creche. Em casa não é uma atividade pedagógica, mas na creche é. Tá? E tem que ter objetivos pedagógicos, intencionalidade pedagógica para o banho. Assim como tem que ter intencionalidade pedagógica para servir a alimentação das crianças. Assim como tem que ter intencionalidade pedagógica quando a gente deixa no espaço as crianças, né, arrastando, se movimentando, porque elas ainda não andam na creche. As de 0 a 2 anos, por exemplo, né? Então, tudo isso tem que tá dentro dessa política de currículo que chega aí, mas não é tão novo assim, porque o parecer 20 de 2009 já nos encaminha para isso, tá? Bom, vou passar, Carol, se vocês tiverem perguntas e que precisa ser socializada, por favor, tá? Eu estou atenta aqui ao WhatsApp. Tanto da Gil, quanto da Carol aí, que está me assessorando nesse momento, tá bom? Bom, ainda na educação infantil, como é, Zuma, que a gente vai garantir o direito de aprender na educação infantil? Né? O que significa garantir direito de educação, e principalmente nesse movimento da pandemia, da distância, quando a gente não pode estar presencialmente? Então, primeira questão, negar qualquer ação com intenção de instrução. Instrução é você colocar as crianças na rodinha e passar uma instrução. Olha para cá, né? Então, aqui nós temos um monte de clipes. Bora ver aqui. Esse clipe é amarelo. Esse daqui é o azul. Esse daqui é o vermelho. Repete com a Pro. Amarelo, esse é o azul, esse é o vermelho. Isso é instrução.
Olha, vamos ver o 2, vamos tá. Olha aqui, esse aqui é o número 2. Vamos fazer 2 com o dedinho? Vamos fazer 2, faça 2. E agora vamos fazer 2 aqui, vamos pegar 2 lápis, 2 lápis. Isso é instrução, tá? Então, não é na creche, na pré-escola, não é o lugar dessa instrução. Aproveitar as práticas cotidianas da vida como ela é. Essa imagem, ela não é uma imagem que está solta no Google, não. Ela está no site do Observatório da Educação Infantil. Ela é tão forte que eu trago ela para todas as minhas conversas sobre educação infantil. Exatamente para a gente conversar sobre esse ponto. Aproveitar as práticas cotidianas da vida como ela é. Como é que é a vida, gente? A vida tem cozinha, a vida tem sala, a vida tem cama, a vida tem pai, a vida tem mãe, a vida tem avó, a vida tem irmão, a vida pode ter ausência de pai, de mãe, de irmão. A vida como ela é. Então, a educação infantil tem que ser assim. Tem brinquedo que compra na loja? Tem. Tem brinquedo que faz de madeira? Tem. Tem brinquedo que a gente pode trazer da cozinha? Tem. Tá? Então, assim, repare que ela está aí brincando na areia. Nós temos uma forma de bolo, nós temos uma bacia, nós temos um funil, provavelmente deve ter colher, provavelmente deve ter macarrão, provavelmente deve ter arroz, ou seja, uma infinidade de recursos e que a professora trouxe aí nesse lugar com uma intencionalidade pedagógica. Tá? Vamos fazer um bolo de areia? Vamos. O que a gente pode pôr para fazer o bolo? O que você acha? Vai ser um bolo de quê? Tá? Então, repare que você cria uma situação e a partir daquilo ali você está desenvolvendo a linguagem, você está desenvolvendo o pensamento, né? Você está fazendo... vamos ver quem fez o bolo maior? Quem fez o bolo maior? Qual é o bolão aqui? Cadê o bolão? E o bolinho? Alguém fez um bolinho? Olha só, dentro de uma situação de aprendizagem. A Carol, que está me ajudando nisso aí, ela é especialista nessa área, tá? Depois, se vocês precisarem, eu passo o contato dela para vocês, porque ela tem um arsenal de possibilidades de trabalho com a educação infantil. Bom, porque ela está trabalhando, né? Ela atua nisso. Como garantir o direito de aprender na educação infantil? Focar no desenvolvimento integral das crianças. O que é o desenvolvimento integral? Não é a escola de tempo integral. O desenvolvimento integral é uma concepção de educação, que a gente não desenvolve apenas o cognitivo, a cabeça. A gente desenvolve o cognitivo, a emoção, a linguagem, a relação com o outro, né, a dimensão humana. Então, ela é um ser total. Então, eu preciso, no meu campo de experiência, no meu direito de aprendizagem, pensar, planejar com a intencionalidade pedagógica situações, né, que vá fazer essa alteração no desenvolvimento das nossas crianças. Que mais? Articular os saberes com as experiências. Saberes. Por que eu não trouxe competências, Uma? Por que eu não trouxe habilidade, que é o que está na política de comigo? Por que você trouxe saberes? Quem ouviu o professor Roberto falar, já vai saber por que a gente está trazendo saberes. Porque os saberes estão para além da competência. Os saberes estão para além das habilidades. Saberes envolve a competência, envolve a habilidade, envolve o conhecimento científico, mas envolve também o conhecimento popular, o senso comum, né? Envolve o conhecimento que a própria criança já traz quando nasce, na relação com sua família, na relação com seus pares, né? Os saberes envolvem o conhecimento que a cozinheira tem, envolve o conhecimento que o porteiro tem. Saberes envolve os saberes que as famílias das crianças têm, né? Então, são saberes diferentes, né? O saber da feira, o saber do teatro, o saber, né, da música, da cultura erudita, popular. Então, é tudo, junta tudo. E não limita a uma coisa ou outra, tá amplo, né? É a vida. E, por fim, alimentar, cultivar a curiosidade natural das crianças. A criança o tempo todo tem que perguntar. E nós, professores, precisamos responder com outra pergunta. E não dar uma resposta pronta, tá? Então, é o porquê, né? Quem trabalha na educação infantil sabe disso.
Por que a bola não fica lá em cima? Eu tô jogando, ela não fica, eu jogo, ela desce. Por quê? Tá? Então, é responder com uma outra pergunta. Ah, você já tentou daquela outra forma? E se não fosse a bola, fosse o carrinho? Como é que é o carrinho? Né? E a lua? Você já observou que a lua tem tempos que a lua se torna uma bola? Por que será que a lua está lá em cima e não cai? Né? Então, a gente responde com outras perguntas. E o que a gente vai fazer com isso? A gente está alimentando uma curiosidade de querer saber. Tá? E aí até chegar um dia que a gente vai fazer uma investigação científica, e aí a gente vai estudar sobre esses fenômenos, né, da atmosfera da natureza. Com a educação infantil, sim, por que não? Tá? Vai depender muito da criatividade do professor e dos saberes que o professor tem para poder despertar e organizar, né, esse movimento com as crianças. Carol, vamos passar adiante, agora eu vou falar também tanto com a educação infantil, continuar falando com a educação infantil, mas vou falar também com o ensino fundamental agora. Passei, Carol, para flexibilização curricular, ação pedagógica, tá? Bom, o que é flexibilização curricular? Vocês ouviram essa palavrinha aí na jornada pedagógica da Undime. A professora Jerusa, doutora professora Jerusa, ela fez um trabalho muito lindo, né? Muito poético com esse termo da flexibilização curricular. Foi uma frase, inclusive, né, que eu anotei aqui na minha agenda, com a referência dela, claro, né, flexibilizar é alongar sem dor. Então, flexibilizar, alongar, gente, significa aumentar, esticar, claro que sem dor, sem traumas, mas esse flexibilizar tem muitos de nós entendendo como reduzir currículo, como minimizar as aprendizagens, né? Como reduzir o conhecimento para dar menos a quem tem menos. Né? Então, não é nesse sentido. Flexibilizar é uma ação pedagógica pautada na responsabilidade, de um trabalho pedagógico inclusivo, dinâmico e inovador. Como é que a gente faz isso, Zuma? O que é que está aí por trás disso, né? Bom, se eu preciso pensar um trabalho pedagógico inclusivo, dinâmico e inovador, significa que eu vou ver qual é o conhecimento, a aprendizagem essencial em matemática. Qual é a de português? Qual é a de história? Qual é a de geografia? Bom, vamos conversar, nós, professores? Quando a gente for ver, aquilo que está em matemática também casa com geografia, que casa com a língua portuguesa. Ao invés de eu fazer isso sozinho, trabalhar essa habilidade ou esse saber só, por que não a gente se juntar? Olha só, você já dinamizou o processo, potencializou o processo, incluiu todo mundo, e as melhores formas de fazer isso, e inovou. Então, flexibilizar significa encontrar formas da gente potencializar aquilo que é importante, e não minimizar, e não dar qualquer coisa. Que o nosso estudante não precisa de qualquer coisa, ele precisa da melhor coisa, do melhor ensino, da melhor metodologia, tá? Outro ponto, foco na diversidade humana. Foco na diversidade humana. Todos nós somos diferentes. Essa diversidade humana significa pensar que eu não aprendo como todo mundo aprende. Eu tenho um jeito próprio de aprender. Pode até ser que outras pessoas coincidem com o meu jeito de aprender. Um exemplo, se a gente chegar aqui e fizer uma leitura, alguém lê aí do grupo, fizer a leitura do texto para a gente poder fazer um comentário. Não adianta que eu ouvindo você ler, eu não vou conseguir entrar naquele texto. Eu preciso ler o texto. Eu tenho que ler o texto. Eu posso até ler para os outros, porque tem outros que conseguem, eu leio, a pessoa consegue captar, mas eu não consigo captar o que o outro lê. Eu preciso ler. Né? Antes eu tinha que pegar no texto. Antes eu tinha que estar com um lápis riscando papel. Hoje não. Eu já me acostumei com o celular, ou com a tela do computador, ou com a tela do leitor digital. E eu não preciso mais do lápis e nem pegar.
mas eu preciso estar ali, os meus olhos precisam estar ali, né? O meu cérebro precisa estar ali, porque senão eu não raciocino. Então, isso são diferenças, esse é um diferencial. Tem pessoas que aprendem brincando, pessoas que aprendem ouvindo som. Meu neto, por exemplo, ele deixa o som ligado e vai estudar. Não adianta, porque se tiver mais de 2 pessoas dentro da minha casa, eu não consigo me concentrar para estudar. Então, a diversidade humana precisa ser levada em conta. E não só nesse aspecto de como aprender, tá? Mas em outros aspectos também, né? Do jeito de ver o mundo, do jeito de encarar a realidade, de fazer leituras, enfim. Bom, e o outro ponto dessa flexibilização curricular, que a gente não pode perder de vista, é o seguinte, é a conexão com a cultura local. Gente, não adianta a gente estudar a crise lá da Amazônia, né, que a pandemia causou lá, ou eu ir estudar o que está acontecendo na Europa, ou eu ir para o Egito, ou eu ir para... Não adianta, se primeiro eu não me conectar com o meu local. O meu local começa dentro de mim, que é o meu autoconhecimento. Quem sou eu? Tá? Qual é a minha missão aqui? Qual é o meu grande projeto aqui nesse processo? O que esse meu lugar, essa minha terra, onde os meus pés pisam, o que ela me ensina? Qual o sentimento de pertencimento que eu criei aqui, que eu tenho aqui? Quem são meus ancestrais? O que esses meus ancestrais produziram que hoje me fez ser quem sou? Então, isso é o meu local, né? Eu e a minha comunidade onde os meus pés pisam. Por que, Zuma? Porque não adianta, porque se você não se conhece, e se você não tem esse sentimento de pertença, necessariamente, você pode até ir viajar virtualmente até as terras do Egito e conhecer aquela outra cultura, mas aquilo não vai ter sentido para você. Por quê? Porque você não tem lugar de partida. Você não tem lugar de ficar pé, e aí as coisas não fazem sentido para você. Só faz sentido para você quando você, né, tem essa ligação forte com esse seu local, com essa sua cultura local, com essa sua cultura ancestral, né, para saber quem você é, né, o que é que tem dentro de você, o que é que lhe move. Aí sim a gente pode levar o nosso estudante para a viagem planetária que seja ela. Vou passar mais um slide, Carol. E aqui, gente, é um exercício que nós vamos começar a fazer agora, porque, assim, o tempo todo, desde lá do ponto 2, eu estou dizendo, do ponto 3, eu estou dizendo para vocês que a gente precisa identificar, né, focar na aprendizagem essencial. Como que eu faço isso, Zuma? Bom, eu já disse aqui os 3 primeiros passos, né, que as primeiras possibilidades ali. No slide anterior. Mas tem uma outra forma também, que é uma metodologia, não foi criada por mim essa metodologia, não. Eu aprendi essa metodologia com o professor Nilson, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, quando ele fez uma live, o ano passado, para o Conselho Estadual de Educação. O Conselho Estadual de Educação, já trazendo essa discussão, né, de que não ia dar tempo a aprender tudo que precisa aprender, tudo que tem no currículo, e que a gente precisava pensar, né, numa estratégia para a gente poder definir o que é foco, o que é essencial. Então, ele trouxe essa metodologia. A metodologia dele é simples, apenas 3 perguntas, que nós, professores, no momento que nós estivermos planejando as nossas intervenções pedagógicas, e assim, na escolha dos saberes, né, do que saber que eu vou levar que saber que essa aula aqui vai oportunizar a aprendizagem para o meu estudante, ou que habilidade, né, se eu tenho trocentas habilidades aqui em língua portuguesa, qual delas é essencial, como saber disso? Então, eu achei fantástica aquela dica que ele deu, né, que é fazer 3 perguntas. Então, você olha para a habilidade, vou pegar aqui a habilidade, esse organizador curricular foi o organizador que o programa da Undime propôs aos municípios, tá? E antes da gente ir fazer formação com os municípios, nós
primeiro fizemos o exercício. A gente não mandava o município fazer algo sem que nós, formadores, não fizéssemos. Então, nós fizemos. E aí, o que foi que nós fizemos? Nós pegamos aqui, escolhemos uma habilidade, né? Essa que está aí. Ensino fundamental, 9º ano, língua portuguesa, a primeira da lista. Aí olhamos para ela, né? Olhamos para ela e fomos entender qual é o que tem de saberes, né? E de saber fazer para poder ser ensinado, e ser compartilhado e ser aprendido. Analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias para reconhecê-las. Bom, parando aí. Isso é importante ensinar? Será que é realmente uma habilidade importante, foco, essencial? Bom, para saber disso, eu primeiro preciso fazer a primeira pergunta. Eu, professor, consigo explicar por que é essencial? Eu consigo articular com outro conhecimento, com outro componente curricular? Eu consigo conectar com aprendizagens prévias? E eu consigo extrapolar da escola, o conhecimento escolar? Eu consigo extrapolar isso para a vida? Pronto. Se o professor conseguir responder positivamente essas 3 questões, segundo o professor Nilson, é considerado um conhecimento foco, uma aprendizagem foco, uma habilidade foco, ou seja, né, uma habilidade essencial para ser trabalhada. E aí nós fizemos esse exercício. Eu consegui responder. Tá? Eu explico que isso é importante. Eu explico. É importante para comparar notícias publicadas em redes sociais. É preciso fazer curadoria das fontes e vínculos de informação. É preciso reconhecer a veracidade do relato dos fatos. Nesse momento, isso é importante? É. Porque se o ensino está online, se tudo está online, se os meninos estão, nem todos, né? Mas tem uma grande parte de adolescentes, de crianças, inclusive, já com o celular na mão e já entrando em redes sociais. Então, é importante que eles saibam como analisar se a notícia é falsa ou não, se é fake ou não. Isso está no topo do topo, né? Porque a gente está entendendo que as crianças precisam compreender isso. Carol, eu agora já passei aí do explico, agora eu vou para outra pergunta. Eu articulo? Né? Então, lendo o DCRB, que o nosso material de trabalho foi o DCRB, para a nossa formação, né? Lendo o DCRB, nós encontramos uma possível articulação dessa habilidade do 9º ano, a 01, com a habilidade 06 do 6º ao 9º do componente arte. Dá para fazer um casamento, né? Porque ela trabalha com desenvolver processos de criação em artes visuais, tá? Com base em temas ou interesses artísticos de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais alternativos e digitais. Então, essa habilidade do 6º ano, ou do 6º ao 9º de arte, ela está ligada com as plataformas digitais, ela está ligada com o conteúdo visual, né? E aí, a gente pode, sim, fazer essa articulação. Além disso, é uma habilidade que articula, né, a 01, articula com a diversidade cultural. Diversidade cultural significa, né, que eu vejo uma determinada notícia, uma determinada arte digital, visual, e eu vou fazer conjecturas sobre elas. Umas eu gosto, outras eu não gosto. Umas eu aprovo, outras eu não aprovo, tá? Bom, e por fim, a terceira pergunta, né, que vem 2 perguntas juntas desse bloco 3. Conecto e extrapolo? Vamos ver se eu conecto. Eu achei a habilidade 01 da língua portuguesa do 8º ano como uma conexão, ou seja, eles já é um conhecimento prévio que eles têm. Então, a gente já pode conectar com algo que eles já sabem.
identificar e comparar os vários editoriais de jornais, impressos e digitais, e de sites noticiosos, de forma a refletir sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar, e o destaque, enfoque, dado e a fidedignidade da informação. Então, repare que o 8º ano e o 9º ano, né, tem a saberes que se conectam através dos conhecimentos prévios. Então, continua confirmando que a habilidade 1, a partir da metodologia do professor Nilson, a gente considera que é certa, né? Que é uma aprendizagem importante para ser trabalhada agora, nesse momento. Nesse ano, né? Nem nesse momento, mas assim, nesse ano contínuo, né? E outra coisa, extrapolo, sim, eu posso ir para a ética da comunicação. Além da gente falar de fake news, eu vou falar de fake news e trabalhando pegando uma questão aqui da sociologia, né, dos valores, que é o saber ser, que também é importante para nós, a partir da orientação do professor Roberto. Zuma, como é que é isso na prática? Como que seria essa habilidade 1 de língua portuguesa no ano na prática? Então, assim, aí eu fui pesquisar para ver isso, né? Cheguei no meu Facebook e encontrei esse post no meu Facebook, né? Na minha página, circulando lá. Alerta aos pais, olha a mensagem, viu? Ministério Público, MPF, né? Ministério Público Federal, proíbe a vacina contra HPV, que pode deixar seus filhos debilitados por toda a vida ou até mesmo levá-los à morte, por conter metais pesados, vírus transgênicos e conservantes, além de destruir a capacidade natural do indivíduo. Não vacine seu filho contra o HPV, letras maiúsculas. Porque por trás disso esconde-se uma máfia que só visa lucrar com isso. Claro, o Ministério Público já, né, acionou as devidas, né, porque utiliza o nome dele. Então, isso foi de 2019, o Ministério da Saúde já saiu, né, com a repostagem, né, com o selo de que é falso, para ir desprezando isso. Então, é um texto que pode, sim, ser utilizado, né? E que reflexão a gente faz a partir desse texto? O que a gente tem aí? A gente tem a voz da autoridade do Ministério Público Federal, de forma indevida, né, porque é falso, então isso é crime. São listados os efeitos negativos da vacina à saúde das crianças, e de forma mentirosa, de forma imprecisa, né, sem rigor científico. A produção do medo, e é isso, essa produção do medo, ela aparece aí nas letras maiúsculas, né, as letras garrafais, não vacine seu filho contra o HPV. Ou seja, é importante ou não trabalhar esse conhecimento, esse saber fazer, essa habilidade. Então, é extremamente importante nesse mundo, né? Então, a gente vai trabalhar aí, paralelo a isso, a ética na comunicação, certo? Vamos avançar, Carol? Chegamos no último ponto, gente. Organização do trabalho pedagógico. Gente, a gente tem uma política de currículo para implementar. Eu chamo política de currículo, porque o currículo vocês vão fazer ainda na escola. O que o município de Barrocas fez foi o referencial, uma referência para a escola criar o seu currículo. Esse currículo, ele vai ser criado exatamente a partir de quando vocês derem vida ao referencial, pegar o que está no referencial, pegar essa habilidade, caso vocês a tenham lá no seu referencial do 9º ano, no organizador curricular do 9º ano, e aí você vai aplicá-la, né? Quando você aplica, que planeja, que programa, isso se torna o seu currículo, tá? Mas de que forma que você vai organizar esse trabalho pedagógico, essa ação pedagógica, nesse lugar de ensinar e aprender, tá? Então, assim, algumas possibilidades a própria BNCC já traz, né? A própria pedagogia já traz há muito tempo. O que a gente fez aqui? Organizou isso de forma para a gente entender, né? Metodologias ativas. Metodologias ativas é uma forma de organização do trabalho pedagógico, sim. Então, o ensino híbrido está dentro das metodologias ativas. É uma forma de organização do trabalho pedagógico.
Como, Zuma? As metodologias ativas, e por que não tem aí o ensino híbrido? Porque o ensino híbrido, ele faz parte desse bloco de metodologias. A metodologia ativa tem um princípio ainda maior, que é o protagonismo estudantil. O princípio metodológico é o protagonismo estudantil. Então, se eu trabalho com metodologias ativas, dentro desse bloco, encaixando o ensino híbrido, significa que o princípio da ação pedagógica é o protagonismo dos estudantes. Ou seja, os meus estudantes, eles não vão ser mais aqueles estudantes passivos. Daqui a pouco eu vou mostrar uma imagem do que é o estudante passivo, né? E ele vai se tornar um estudante que é autor do seu próprio processo de aprendizagem. Ele vai ser responsável, corresponsável pelo seu processo de aprendizagem. Outra forma de organizar o trabalho pedagógico é o ensino pela pesquisa. Postura pedagógica, o princípio é uma postura pedagógica valorizando a autoria. Ou seja, que dentro do ensino híbrido, também o ensino híbrido entra aí, quando ele fala daquele modelo à la carte, que para nós é uma coisa ainda muito distante de fazer, né? Porque para nós, essa escola que nós temos hoje, a organização dela e a nossa formação, ela nos incita, né? Não para dar essa total liberdade para o estudante dizer, olha, meu projeto de pesquisa está aqui, professor, e eu vou seguir esse caminho, assim como a gente faz, né, para receber o título de professor licenciado, ou de especialista, ou de mestre, ou de doutor. Você produz o seu projeto de pesquisa e você segue atrás dele para dar conta, né, do seu projeto. Na escola a gente não faz isso ainda. Mas outra forma de organizar o trabalho pedagógico é por pedagogia de projetos, certo? A pedagogia de projetos, ela é uma forma de contextualização de currículo. Entende? Então, aí vamos supor, essa é muito comum. Então, vamos fazer aqui, vamos começar com um projeto de leitura para envolver todos da escola. Só que tem alguns movimentos, assim, que a escola faz que foge um pouquinho do princípio. Que o princípio se torna, o X da questão se torna a culminância do projeto. E não o processo da aprendizagem no caminho. Né? Então, a gente se concentra muito no final. E se concentra pouco e a gente se dispersa um pouco no processo do fazer. Mas tem outras possibilidades didático-metodológicas ainda, que são os projetos didáticos, os projetos de pesquisa, os projetos didáticos de gênero, as sequências didáticas, né, são formas dessa organização do trabalho pedagógico. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho aqui em umas questões mais práticas, né, modelinhos mesmo, tipo uma sugestão. Quem criou essa sugestão, Zuma, não fui eu, tá? Foi a Hannah. A Hannah, ela está citada, inclusive, num dos cadernos de orientação do ano passado, quando a gente trabalhou o projeto de vida. Eu vou deixar aqui o link, está aqui já, e vocês vão poder acessar esse material completo, porque eu só fiz aqui um recortezinho só para exemplificar, né, a escolha de um conhecimento, de uma habilidade, de uma competência, de saberes essenciais, tá? E aí, como eu já disse antes, é essencial que a gente tenha, né, que parta do local, da minha realidade local. E a minha realidade, a primeira, sou eu. Então, eu preciso me conhecer. Então, aí vem quem está trabalhando, quem aceitou aí o desafio do seu referencial, trazer o projeto de vida como um componente da diversificada. Eu seria, né, professor, no lugar de vocês agora, seria a primeira questão que eu ia trabalhar com os meus estudantes. Se eu fosse da matemática, da história, da língua portuguesa, da ciência, da arte, eu seria o autoconhecimento, projeto de vida, é por ali que eu ia começar, tá? Nesse autoconhecimento, a Hannah, né, de autoria dela, o que é que ela faz? Está escrito lá, gente. Quando vocês abrirem o link, vocês vão ver tudo escrito, os cards prontos. O que que ela diz? Ela solta um card através do WhatsApp ou de qualquer uma outra rede que você tem, ou de qualquer uma outra possibilidade. Se você não tem a rede, você pode imprimir o card e encaminhar, tá? E na outra semana ele recebe a missão, a tarefa. Tá? Então, o card é para que ele possa começar
a fazer uma imersão no tema. Quer se conhecer melhor? Pergunta. Se alguém perguntar como você é, saberia responder? Segunda pergunta. Pergunta difícil, não? Terceira pergunta. Aguarde que eu vou mandar uma dica para você se conhecer melhor. Ou seja, aqui é a porta de entrada, né? Ela vamos dizer assim, uma metodologia de acolhimento, uma metodologia de introdução que ela faz. E deixa o estudante na espreita, né? Na expectativa de querer o que vem nesse desafio, nessa dica. E a proposta é organizar a história da vida em períodos. Pode ser de 5 em 5 anos ou outro intervalo que julgar interessante. Contar com a rotina do que gostava, quais eventos e pessoas foram significativos e por quê. Destaque o que mudou de uma fase para a outra e faça um balanço sobre cada uma delas. O que foi bom? O que poderia ter sido melhor? Então, olha só, a proposta de construção aí para o estudante, repare que se ele sabe ler e recebe isso no envelope, ele tem como dar conta. É diferente se a gente encaminha uma comanda de um conteúdo específico de história, de geografia, de ciências, que ele não tem autonomia para fazer a pesquisa ou não tem recurso para fazer a pesquisa para ele chegar a um resultado. Mas aqui, a enciclopédia, a fonte de pesquisa vai ser a própria história dele, tá? Então, aqui a gente está sabendo que se eu mando essa atividade para o meu aluno, eu tenho 99%, né, de chance dele não ter dificuldade para fazer. No conteúdo, ele pode ter dificuldade para organizar as ideias, ele pode ter dificuldade para escrever, ele pode ter dificuldade para avaliar, porque as duas últimas questões são questões que estão envolvendo uma avaliação, tá? Mas o conteúdo não, o conteúdo brota porque está falando dele. Bom, depois que ele construir esse texto pode servir como foco, aprendizagem foco, para quais componentes curriculares? Vocês que vão decidir. A arte vai olhar para o que ela tem, língua portuguesa vai olhar para o que ela tem, história vai ver quais os elementos da história que aparecem nesse relato que ele trouxe com relação à vida dele, a geografia pode aparecer aí, tá? E daí, disso que ele mandou para vocês, é que vocês vão poder, né, continuar dando sentido a uma aprendizagem que é essencial, tá? Dentro Eu achei fantástica a sugestão da Hannah, mas ela não para por aí, tá? Ela vai mais adiante, ela apresenta alguns recursos que estão dentro do tema autoconhecimento, e aí ela traz um aplicativo, a sugestão de um aplicativo que ajuda a expandir o autoconhecimento e aprender a lidar com as próprias emoções. Então, assim, eu não tive ainda tempo de explorar e de exercitar, né, e de aproveitar a potencialidade desse aplicativo, mas já futuquei ele todinho. Inclusive hoje, quando a minha amiga, né, pediu oração para a irmã dela, foi a primeira coisa que eu fiz, foi já compartilhar. Olha, amiga, que bacana, passe para ela, porque pode ajudar. Né? Então, repare que a gente também pode fazer, além do ensino, elementos que extrapolam a questão escolar, né? E vai para a humanidade, né? Tornar o sujeito ainda melhor, um humano ainda melhor. Seguindo, Carol, saindo aí do símbolo, a gente vai também para uma outra ferramenta que a Hannah nos sugere. Aprenda a meditar. Pratique agora. Então, meditar está sendo hoje, dentro das práticas, né, inclusive adotadas pelo SUS, como uma prática natural de cura. Cura ansiedade, cura medo, né, cura um desequilíbrio emocional, até mesmo relacionado aos nossos hormônios, né, às nossas glândulas. Então, assim, a meditação tem sido já uma prática adotada pela medicina tradicional, tá? E o recurso, né, Eu Medito, é um outro aplicativo para aprender a meditar
e a manter-se concentrado em suas atividades diárias. Então, fica aí a sugestão da Hannah, tá? Aqui ela traz outra, eu fiz dois recortes, né? Que tem um monte, viu, gente? Um monte, vocês vão se deliciar. Claro que o foco do trabalho dela é o ensino médio, mas tem como a gente adaptar. Essa, por exemplo, do autoconhecimento, você não precisa adaptar, porque ela cabe, né? Para o ensino fundamental, tranquilamente. E o fundamental inicial é sim, que a gente precisa ir reduzir, que a gente precisa, né, fazer uma coisa mais direcionada, com mais cautela. Esse daqui, por exemplo, e já que a gente falou, né, que uma das prioridades para esse ano é fazer as pazes com a natureza, ela tem tudo a ver com isso, tá? Porque a gente vai pensar aqui trabalhar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Totalmente dentro dessa proposta que o secretário da ONU nos encomenda, né, enquanto prioridade, fazer as pazes com a natureza, ajuda muito nisso. Qual é a proposta? Cada estudante deve escolher um ser e ser desafiado a criar uma proposta para contribuir com a causa, ou seja, ele pode aqui escolher trabalho decente e crescimento econômico, então foco no trabalho. O outro pode escolher redução das desigualdades. A tarefa a ideia aqui é usar a criatividade e que realmente contribua para a superação daquele problema. Como que a gente pode superar a redução das desigualdades? Ou como que a gente pode superar o problema energético? Enfim, então assim, é pesquisa, é criatividade, é inovação. Aqui está o sentido da inovação. Agora, a gente vai utilizar os recursos que a gente tem, tá? Para poder resolver isso. Para se inspirar, eles podem assistir o documentário Quem se Importa, está disponível para download, ou trechos disponíveis no YouTube. Depois, faça-os refletir, elaborando as seguintes questões. Há alguma causa no mundo com a qual você gostaria de se envolver? Qual? Como você acha que pode incluir essa causa em seu projeto de vida? Há alguma atividade ou carreira profissional que lhe permita isso? Qual? Tá certo? Talvez a gente pode tirar aí essa carreira profissional nesse momento, porque a ideia, a própria Hannah diz isso, né? A ideia do projeto de vida no ensino fundamental não deve estar com foco no profissional. Não é impossível, não é proibido, não é errado, mas não deve. Agora tem que estar no processo de criatividade, de autoconhecimento, né? Esse é o movimento, o objetivo mais forte. A outra coisa que a gente pode adaptar aqui, quando ela fala qual, ou como você acha, há alguma causa no mundo com a qual você gostaria de se envolver? Então, ao invés da gente ir para tão longe, a gente pode. Há alguma causa na sua vizinhança ou na sua vida familiar com a qual você gostaria de resolver? Né? Quando a gente sai do âmbito familiar e vai para a comunidade, é mais força, né? Eu penso até que, mas também eu preciso partir muito do meu local. Então, fica aí a dica para vocês, e lá no material dela, ela explica tudo com muito rigor de detalhe, tá bom? Um outro aplicativo para essa atividade aqui, que é uma atividade de pesquisa, de elaboração, de autoria, né, que eles estão criando uma ideia, criando um projeto para resolver um problema, e ela está sugerindo que a gente faça esse registro no Flipboard. Então, tem aqui o link, então você cria, é como se fosse para montar uma revista, não é isso? Tudo que você vai colocando, é um blog, é tipo uma revista eletrônica, é algo desse tipo que você vai registrando, ou um site, né, que fica tudo ali arrumadinho. Pronto. Esse link aqui, ó, o Home Flipboard, se você clicar, quando você receber esse material, você tem acesso aí à ferramenta, ok? Bom, aí, para a gente poder seguir, né, dentro desse processo, com essas sugestões que eu trouxe aqui para vocês, não adianta você chegar, parar aqui, de tarde vocês estão comigo, mas amanhã vocês já vão começar a planejar. Não é bem assim. O planejamento, repare que nessa organização pedagógica, ele está no centro. Mas antes do planejamento, eu preciso fazer diagnóstico.
Eu preciso saber, primeiro, onde estão meus estudantes? Eles estão vivos? Tá? E eles eram 40, e hoje eles são quanto nessa turma X? Esse meu estudante, ele tem um celular, o celular dele, ele tem dados móveis, ele tem conexão com a internet fixa, ele não tem celular, como vai ser a comunicação com ele? Na casa dele tem uma televisão, é uma televisão, é um smartphone, né, um smart TV, desculpa, é um smart TV, ele pode acessar a internet pela televisão? A família pode? Tá? Não pode? Mas se uma televisão tem entrada? Não, ele não tem. A televisão ainda é daquela quadradinha, buchudinha, não tem nada. Pronto. Então, assim, é a antena que ele recebe naquela televisão? Ele está conseguindo receber o resto da TV que está... Não. Ele tem um rádio? Barrocas tem uma rádio? Meu estudante tem um rádio? Não, Barrocas não tem rádio, meu aluno também não tem rádio. Bom, meu estudante tem uma caixinha daquele comprada lá no Xing Ling, né, passeando aqui na minha comunidade, eu estou na zona rural, e eu vejo, tem um rapaz aqui que ele põe uma caixinha daquela na bicicleta. E foi a partir dela que eu tive essa ideia. Então, se ele tem aquela caixinha, então vamos mandar o vídeo transformado em podcast. A aula, em vez de ser o vídeo, vamos gravar o podcast, vamos gravar o áudio, coloca no pendrive e ele escuta na caixinha dele. E a escola compra o pendrive, claro, né? Enfim, gente, então esse diagnóstico, ele é quem vai dar para vocês as pistas para o planejamento. Porque se você não sabe como chegar, não adianta. Zuma, mas aí eu vou ter vários planejamentos? Sim. Você pode ter um planejamento para os estudantes que estão tendo acesso a um computador e que tem condição de fazer a aula pelo Meet, ou pelo Zoom, ou pela outra plataforma lá que você usa, tá? É apenas um envelope com as atividades da conta da aprendizagem, do direito da aprendizagem. O que acontece quando aquele envelope chega em casa para o estudante A, B e C? Qual o impacto positivo que esse envelope está trazendo para o meu estudante? Então, vocês precisam identificar todas essas questões. A Secretaria de Educação precisa identificar quais dos meus professores têm internet fixa, quais dos meus professores têm computador e celular. Geralmente, para a gente trabalhar nessa função, não dá. Às vezes, a gente precisa de estar conectado no celular e também no computador. Um para o meu professor, a gente vai precisar, professor, vir para a escola e dentro da, né, fazer uma escala. Então, tal dia vem tantos professores, tal dia, né, vem tantos professores, ou fica uma semana, um bloco de professores trabalhando dentro da escola, pensando sobre isso, planejando e elaborando, estudando o diagnóstico, fazendo essas leituras dos dados que estão sendo coletados, né? Bom, depois do planejamento, a execução, vem a avaliação. Para novamente, como é complexo, não é um processo simples, contudo é possível. Gestão. Os coordenadores pedagógicos, eles precisam ser os melhores nesse momento, para orientar, ajudar os professores. O processo formacional dos professores é a educação. Se das verbas poucas que vocês têm, a que você precisa priorizar nesse momento, é a formação para os seus professores. E formação séria, não pode ser qualquer formação, tá? Bom, esse diagnóstico, planejamento e avaliação, ele precisa de procedimentos. E procedimentos que se misturam, se mesclam, se confundem, um intrínseco no outro. Monitorar, intervir, mediar, avaliar de forma diagnóstica, que é diferente, a avaliação diagnóstica é uma coisa, a avaliação é outra, né? E planejar
planejar. Essas são as formas que a escola faz, a pessoa executa, que o diretor executa, que o coordenador também, isso são processos, tá? E o produto é a aprendizagem. Então, para saber se houve aprendizagem, ou se, quando eu pergunto qual o impacto que o envelope teve, ou que o WhatsApp teve no processo de aprendizagem dos estudantes do ano 2020, eu penso que a gente não pode começar 21 sem a gente responder essas perguntas, né? E aí a gente vai para o foco, que é o produto da aprendizagem. Zuma, como é que a gente faz para saber isso? Eu fazendo uma prova, significa que eu estou avaliando? A prova e a avaliação é a mesma coisa, gente? Né? Eu sei que se vocês abrirem um microfone, vai sair aí um coro dizendo que não. Prova é um instrumento da avaliação. A avaliação, ela é um processo. Ela é um processo contínuo e continuado. E que ela precisa ser interpretada. Um processo que precisa ser lido, interpretado. E depois dessa leitura, a tomada de decisão sobre esse fato que foi interpretado. Isso é avaliação, tá? Como que a gente vai fazer, Zuma? Avaliar numa situação de pandemia. Então, é um foco de formação. É um foco de formação. Eu não tenho uma resposta pronta, tá? Por quê? Porque eu preciso do diagnóstico, porque eu preciso do planejamento, que eu preciso saber quais as formas que foram encaminhadas para depois se pensar nesse processo de avaliação. Então, e mesmo se nós não estivéssemos em pandemia, é uma exigência nossa da educação, dos professores públicos, né, pensar nesse processo de formação para avaliar, que a gente não está fazendo tarefa de casa nesse sentido. Eu trago o Celso Vasconcelos aqui, para a gente pensar sobre ele, fazer leituras também, né? A organização pedagógica voltada às necessidades de aprendizagem. Então, gente, eu preciso organizar a ação pedagógica voltada para o que o meu estudante necessita. Sem diagnóstico, eu não dou conta disso, tá? Sem fazer diagnóstico, eu não posso saber que rumo que eu vou dar para o meu planejamento. À tarde, a gente fala um pouquinho sobre isso, que é o planejamento, a aula personalizada, a personalização do ensino, que é o ensino híbrido que nos encaminha para essa parte aí, tá bom? Carol, chegando aí agora, o penúltimo slide, e aí eu trago uma reflexão sobre a avaliação, tá? E a avaliação, como dimensão da prática pedagógica, precisa combinar com uma concepção de educação. Por isso que a formação não pode ser qualquer formação. Eu preciso, por exemplo, se eu fosse convidada aqui para fazer um programa de formação para o município de Barrocas, eu não poderia dar uma resposta imediata. Eu não poderia apresentar uma proposta de formação para Barrocas sem que antes eu fizesse um diagnóstico da situação de Barrocas, da política pública da educação de Barrocas. O que é que Barrocas tem no seu plano municipal de educação? O que é que Barrocas aponta no seu referencial curricular? O que é que Barrocas aponta que a professora, esqueci o nome dela, que está que é a secretária municipal de educação, o que ela elenca nesse planejamento estratégico para essa gestão 21-24? Então, a gente não pode. Então, esses 3 documentos, eles trazem a concepção de educação que a gestão tem. Então, a gente precisa entender o que tem nessa concepção de educação, nesses documentos macros, para a gente poder pensar nessa formação da dimensão da avaliação, tá? A avaliação, ela precisa ser democrática e participativa. Ela precisa envolver ativamente os estudantes. Os estudantes não podem ser apenas aquele que recebe uma avaliação, ou que sofre uma avaliação. Ele precisa ser aquele que participa da elaboração dessa avaliação. Eu não estou falando aqui excluindo a educação infantil, não. Tudo isso que eu falei cabe também para a educação infantil. A educação infantil também, no processo da intervenção pedagógica, precisa passar por esse processo democrático da avaliação participativa. Tá bom, gente? E aqui eu vou sair um pouquinho aqui dessa tela, para mostrar para vocês, né, o que a gente pensa nesse contexto aí da avaliação, nessa perspectiva que eu trouxe. Não sei, Carol, se você vai poder compartilhar para outra sala essas sugestões aí, né, que a gente fez de instrumentos de acompanhamento.
E aí eu tô na janela. Que janela é essa, Zuma, que você tá? Oxi, 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 oxi. Ai, eu quero de cá. Eu não estou conseguindo ouvir. Nem eu também. Eu também. Não estou conseguindo ouvir. Aqui. Pessoal, travou. A professora Zuma teve problema com a conexão. Aguarde um pouquinho, já está acabando. Ela já está no último slide. Tá bem? Tá tendo calma. Pode... Oi. Ok.
Oi, galera, e aí, já terminou a aula? Colegas, vamos encerrar a sala. Como a professora Zuma retorna à tarde, então nós vamos pedir a ela que ela passe esse exemplo antes dela iniciar a sala virtual da tarde, para não comprometer, né, o encontro, para não ficar puxado, né, para a gente e para vocês também. Então, a gente encerra, né, e nós iremos retornar 2 horas, nesse mesmo link, eu acredito que seja o mesmo, e eu vou disponibilizar aí para vocês, nos grupos, já a frequência, tá? Dessa manhã. Obrigado mais uma vez pela participação de cada um. Valeu. Valeu. Valeu, vou fazer comida. Valeu, gente. Tchau. Tchau.